vida. Hoje nós temos como entrevistado o Michelson Borges. Prazer em tê-lo aqui, Michelson. Prazer é meu, pastor. Muito bem-vindo. O Michelson, ele é jornalista, tem mestrado em teologia, é editor na Casa Publicadora Brasileira, é autor dos livros Nos Bastidores da Mídia, A História da Vida, Por que Creio, e tem o blog, né, o Michelson, o blog criacionismo.com.br. O assunto de hoje é um assunto intrigante, que vai inspirar você, talvez chocar também, mas sem dúvida você não vai ser o mesmo depois do assunto de hoje, da conversa que nós vamos ter. Michelson, vamos falar um pouquinho sobre mensagens subliminares. O que são mensagens subliminares? A definição clássica assim, é que mensagens subliminares são todos os estímulos que nos vêm à mente abaixo do limiar de consciência. Então, uma boa comparação seria você trafegando por uma rodovia, está lá concentrado na estrada, só que ao seu lado passam outdoors, placas, informação que você não percebe necessariamente com a consciência, não é? Uhum. Mas tudo isso acaba sendo, pela visão periférica, armazenado em sua mente. E, de alguma forma, em algum momento, isso pode ser depois acessado subconscientemente, né? O Jung, um psicanalista famoso aí, compara, inclusive, isso ao holofote, né? A nossa visão fóvica, ou a visão central ali, ela seria o holofote. Você está atento a alguns pontos, algumas informações assim bem centrais. Mas fora do holofote você tem outras informações que acabam sendo armazenadas. E às vezes até se envolvem sonhos que a gente tem, assim, muito estranhos, né? Certo. Você não sabe nem por que essa informação foi trazida à sua mente, mas estava lá guardada, não é? E ela pode ser depois acessada. Certo. Bom, esse tipo de reação, né, do corpo humano, da mente humana, e que isso aí é estudado cientificamente, tem alguma prova de que isso é assim mesmo, de que existe, ou está na cabeça de algumas pessoas? Tudo hoje em dia é questionado, ou questionável, né? Essa é uma pergunta importante, porque hoje em dia nós temos que saber separar o joio do trigo nessa questão de estudo sobre subliminaridade, né? Uhum. Existe, de fato, muita especulação. Você consegue informações aí muito desencontradas em sites, né, especulativos e sensacionalistas, né? Mas também existem, sim, pesquisas científicas que confirmam, em alguns aspectos, essas mensagens subliminares, né? Eu li, um tempo atrás, este livro aqui, A Lógica do Consumo, que foi escrito por um camarada que realmente é assim, especialista no assunto, de merchandising, marketing, né? O Lindstrom. E ele, em parceria com uma cientista da Califórnia, usaram a tecnologia de ressonância magnética funcional, né, imagens cerebrais. Então, eles conseguiram realmente medir, investigar, né, o funcionamento do cérebro enquanto submetido a mensagens explícitas, claras e também subliminares. E olha que interessante, eles apresentam aqui fatos realmente assim comprovados de que existe sim influência subliminar na mente humana. Certo. Bom, agora vamos para o lado prático, né? Quer dizer, nós já vemos que existe, tem comprovação científica e tal, mas diz para a gente assim, para que se usa isso então? É só para propaganda, para outdoor assim? Ou seja, vamos fazer assim, vamos deixar o outdoor lá, porque a pessoa vai passar, mesmo que ela não olhe para ele, a visão periférica, ela não prestou atenção, não leu, ela nem sabe que percebeu, mas aquilo foi para dentro dela e tal. É só assim que é usado ou se usa mais amplamente isso aí? Não, há outros usos, né? No caso da propaganda, né? Há exemplos clássicos, assim, no próprio cinema, né? Uhum. E depois a gente menciona outros usos também. Por exemplo, o filme Drácula, de Coppola, há uma cena, e aí é um uso artístico e não necessariamente publicitário ou com interesses de propaganda, né? Há uma cena em que aparece lá um lobisomem e ele está trajado, maquiado como lobisomem, mas num fotograma entre vários, né? Daquela sequência. Fotograma, vamos dizer, a gente ensina a criança a fazer, vamos fazer o desenho animado, faz várias partes 20 ali, né? Desenhos com mudanças pequenas, aí vira o caderninho. Você percebe só o movimento. O movimento. Então seria pegar uma folhinha daquela, né? Entre vários. Fotograma, certo. Ou seja, essa única folha, essa única imagem não é perceptível conscientemente, mas está ali no meio, não é? Uhum. E nesse filme especificamente, o Drácula, quando o lobisomem está falando com uma moça, ele diz algo como, não me veja. Nesse momento, um relâmpago ilumina o céu e um fotograma mostra o rosto do personagem sem a maquiagem. Por quê? Porque lá na frente, esse personagem vai aparecer na produção
e as pessoas vão, de alguma forma, sentir que ele é o lobisomem, Sei. mas não sabem por que estão sentindo isso. A imagem foi implantada ali, foi colocada naquela sequência para gerar esse desconforto, né? Anos atrás, mas ainda, já que estamos falando de filme de terror, que eu não recomendo, naturalmente, mas o filme Bebê de Rosemary, né? Nesse filme, quando a moça, no fim da produção, se aproxima do berço do bebê, o filme vai terminar ali mesmo, não vai mostrar nada, mas você começa a sentir um desconforto. Por quê? Eles inseriram também fotogramas ali naquela sequência final de imagens horripilantes, de monstros, não é? Você não vê isso conscientemente, mas você sente o desconforto, né? Então, esse é um exemplo de uso artístico, né? Uma produção. Eles tinham uma intenção dentro do roteiro de fazer com que as pessoas sentissem alguma coisa. Mas há o uso comercial, sem dúvida, né? Como Você é o tem uso comercial? O exemplo do filme Matrix, por exemplo, né? Certo. Foi uma produção aí famosa há poucos anos atrás. E é um filme que é associado com velocidade, dinamismo, modernidade, futuro, não é? Há uma cena em que o personagem Neo, ele luta com um daqueles, acho que chamava Smith, um do seu oponente, né? No metrô, no túnel do metrô. É tudo muito rápido. O próprio filme tem uma dinâmica muito rápida. E na cena ali, enquanto eles estão lutando, aparece atrás, numa pichação, algo muito assim, disfarçado, uma marca de computador. Você não vê isso na cena, na velocidade normal. Quando você coloca no slow motion, você percebe realmente que estava lá a marca, o logotipo e o nome dessa marca de computador. O que acontece? A pessoa vai depois comprar um computador, chega até a loja e ela começa a ver as marcas. De alguma forma, quando olha aquela marca específica que estava lá no filme, mas ela não tinha percebido conscientemente, de alguma forma a mente dela vem ideias de que aquela marca é mais rápida, mais moderna, mais futurista. E ela acaba comprando. Mas a pergunta é, ela comprou porque acha realmente aquela marca mais interessante, mais conveniente, porque atende suas necessidades, ou ela foi emocionalmente e subliminarmente manipulada? É uma questão que até hoje se debate se é realmente algo ético, se fazer ou não. Isso que eu ia perguntar. Mas tem sido feito. Ético, tem sido feito, né? Tem sido permitido. E, curiosamente, essas propagandas são bem caras. O que me leva a crer que são realmente efetivas, né? Funcionam. Tem sido usado mensagem subliminar para transmitir algum tipo de mensagem para adulto ou para criança em filme ou filosofias? Já houve algumas situações bem estranhas assim, que nos leva quase a crer que foi uma brincadeira de mau gosto de algum desenhista ou produtor, né? Uma grande produtora de desenhos animados aí norte-americana teve que recolher várias fitas, no tempo da fita ainda, né, do mercado, amargando aí um prejuízo bem elevado em dólares, por conta de um fotograma inserido numa cena em que um albatroz está sobrevoando alguns prédios e lá no fundo, em apenas 2 fotogramas, surge um pássaro, né, está sobrevoando alguns... Tem 2 ratinhos dentro. Exatamente. Né? Um casal de ratinhos. Envolve 2 ratinhos a bordo de um albatroz ali. E lá no fundo, os prédios passam muito rapidamente. Em 2 fotogramas aparece uma mulher nua na janela. Certo. E isso não tem como negar o filme é totalmente inocente, infantil. Ninguém nota nada disso, Nada. porque o fotograma você pode assistir 10 mil vezes, você não vai notar. Então aquilo ali talvez não tenha sido algo realmente, do ponto de vista comercial, algo parecido assim. Foi uma brincadeira de mau gosto, não é? Houve uma outra produção também, em que surge numa cena algumas falas desencontradas e alguns palavrões foram inseridos ali também. E essa mesma produtora teve que recolher também do mercado esses DVDs por denúncia de espectadores, não é? Então você vê assim algumas brincadeiras de mau gosto realmente, né, que aparecem por aí. Mesmo na política, isso já foi utilizado também, mensagens subliminares, houve denúncias, não é? O Partido Republicano, quando estava o Al Gore e George Bush, estavam concorrendo ali, né? Estavam na corrida presidencial, o Partido Republicano usou uma propaganda em que aparecia, no fim da fala de alguém ali, a palavra burocratas, não é, em inglês, bureaucrats, e destacaram o rats, ratos, né, em inglês. E essa palavra ratos, ela aparece em destaque no monitor e depois desaparece. Todos os especialistas em marketing, em produção e edição de vídeo disseram que isso aí seria impossível não ter sido percebido pelo editor dessa peça publicitária, dessa peça de propaganda eleitoral. Não é? Tanto é que depois foi realmente condenado e foi retirado do ar porque era algo agressivo. Associar um partido ou pessoas de uma linha política com ratos. Não é? E isso foi claramente denunciado
mas uma demonstração de que, de fato, a mensagem subliminar é usada em vários contextos, desenhos animados, filmes, propagandas e também na política, né? No seu blog, você citou o livro A Lógica do Consumo, né? O que tem assim de mais especial nele que você enxerga ali dentro? O que eu achei interessante neste livro aqui de Martin Lindstrom, que só para você ter uma ideia, veja, o Lindstrom, ele fundou uma companhia, é um alto executivo, né? E ele presta assessoria, consultoria para empresas como a McDonald's Corporation, Nestlé, Nokia, Microsoft. Ele escreve artigos para publicações importantes como USA Today, Washington Post e outras. O outro livro dele, Brand Sense, foi considerado pelo Wall Street Journal como um dos 10 melhores nessa área, não é? Então, quer dizer, é uma pessoa que tem lastro, né? Tem o que dizer. E como eu disse no início, ele se associou a uma pesquisadora, uma cientista, e eles passaram a utilizar imagem de ressonância magnética funcional, um mapeamento cerebral, não é? Para determinar alguns efeitos da publicidade na mente humana. Até então era tudo muito especulativo, né? Não havia assim realmente uma pesquisa séria feita em vários países do mundo com pessoas a respeito desse assunto aí. O que ele percebeu aqui? Algumas conclusões assim iniciais. Primeiro, o uso abundante de sexo nas propagandas ou do erotismo, né, é um tiro no pé praticamente, porque segundo a pesquisa, o sexo só promove o próprio sexo. Sim. Então ele quase que ofusca a informação que está ali e tanto é que a gente vê hoje realmente uma geração e uma época muito erotizada, não é? Porque há um uso abundante de conteúdo erótico. Quer dizer, o pessoal faz propaganda colocando cena de sexo achando ou que erótica, a marca vai ser destacada. Achando que a pessoa olha para a cena, para aquilo que está acontecendo e eu vi uma propaganda, não sei nem do que era. A menos que vire polêmica, não é? E é o que muitos marqueteiros às vezes procuram, né? Polemizar. Talvez até não seja assim tão interessante essa associação, né? Agora, lógico, há um desserviço aí, né? Porque você erotiza cada vez mais uma sociedade, trazendo sérias consequências aí especialmente para as crianças e adolescentes, né? Certo. Então ele percebeu isso aí através dessa pesquisa, né? E percebeu, o que mais me interessou aqui, ao publicar um artigo sobre esse livro, e fiz uma resenha também no meu blog, é o fato de que as mensagens subliminares são utilizadas em larga escala e elas funcionam mesmo, né? Uhum. É algo realmente científico. Agora, nós estamos falando assim do que acontece, para você que está em casa, nós estamos falando de mensagens subliminares. Nós estamos conversando sobre essas mensagens que são colocadas em gravações, em fitas, em cinema, em comerciais, né? Ou comerciais colocados, aqueles que você não percebe, porque são muito rápidos, né? Você não consegue perceber conscientemente, mas que ficam registrados na sua mente e que pode, pelo que eu vejo, até mudar o comportamento das pessoas. Porque você diz que é perigoso para adulto ou deixa a sociedade erotizada, isso pode mudar o comportamento das pessoas, então. Sem dúvida. E não só no que diz respeito a subliminares, né? Mesmo a mensagens explícitas. Uma pesquisa recente mostrou que um certo canal de TV, à medida que o seu sinal alcançava cidades do interior, que antes não tinham acesso a esse canal, e as pessoas passaram a ver muitas novelas, nas quais você vê ali o adultério abertamente propagado, um estilo de vida frívolo, não é? O curioso foi que se percebeu que nessas cidades, à medida que o sinal chegava da TV, o índice de separações começou a aumentar, divórcios. Então não venha me dizer que não influencia, não é? É um estilo de vida que é apresentado e isso há certamente uma influência. Vamos falar um pouco de impressos, né? Uma coisa curiosa, no Brasil, as revistas ditas femininas, elas costumam dizer muito que a felicidade consiste em ter mais e mais sexo, não é? Ao passo que pesquisas mostraram que mais de 50% do povo brasileiro se diz insatisfeito com a sua sexualidade. Então tem algo errado. Como um povo tão liberal, nesse ponto de vista, e que se diz tanto que é preciso ter mais relacionamentos, sexo casual, toda essa coisa aí, e, no entanto, é um povo tão frustrado no que diz respeito à sexualidade. Algo está errado. O conceito está errado, né? Estão passando um estilo de vida que não está satisfazendo realmente as carências e as pessoas estão seguindo o que está sendo proposto, mas não está satisfazendo, não as está deixando felizes, né? E pior ainda, né? O que se sabe por pesquisas realizadas é que, na verdade, hoje há uma geração de deprimidos, né? Os jovens estão se sentindo cada vez mais, com a autoestima cada vez mais baixa, e isso também tem sido relacionado com esse estilo de vida não livre, né, mas libertino, não é? Agora vamos partir para o seguinte. Nós constatamos aqui o problema, quer dizer,
não dá para confiar naquilo que nós estamos assistindo. É isso que essa conclusão a qual eu chego. Quer dizer, você assiste um filme que foi produzido nos Estados Unidos ou no Brasil, ou uma propaganda, um comercial. Primeiro, você pode até filtrar aquilo que você está vendo. Ah, não, isso aqui não está bom, você tira, mas você já pode ter engolido alguma coisa ali que você não notou e que foi colocado como uma mensagem oculta ali, subliminar, né? Como fazer com isso? Como não estar sujeito a isso ou exposto a esse tipo de coisa? Qual a solução? Sim. Na verdade, com relação às mensagens subliminares, a gente pode fazer pouco, né? Porque você não sabe onde eles estão, não é? Você, como eu usei no exemplo no início, você está trafegando por uma rodovia, você não escolhe o que vai vir, né? Agora, você pode, sem dúvida nenhuma, nestes casos, ou nesse caso específico de subliminares, por que não todo dia você fazer uma oração nesse sentido? Senhor, coloca em minha mente um antivírus poderoso, protege meus olhos, meus ouvidos de terem acesso a conteúdos que vão prejudicar meus pensamentos, minha espiritualidade, meu estilo de vida. Você pode fazer isso. Certo. Agora, eu costumo dizer, pastor, que os conteúdos explícitos são ainda mais perigosos do que os subliminares. Certo. Porque eu me exponho a eles conscientemente. Eu aceito, eu Agora, desejo, eu quero, eu escolho. será que eu posso fazer a mesma oração se eu vou a uma locadora e alugo uma produção claramente, que tenha conteúdos claramente anticristãos, antibíblicos? Essa oração seria hipócrita, não é? Senhor, me protege porque eu vou alugar agora um filme que contém conceitos antibíblicos, erotismo, terror, violência extrema e gratuita, não é? E consumismo extremo e por aí vai. Eu não deveria fazer uma oração nesse sentido, eu deveria não me submeter a esses conteúdos, não é? Porque a Bíblia nos recomenda pensar nas coisas do alto, mais nas coisas do alto, e não tanto nas daqui da terra, né? Agora, o que a mídia tem feito conosco é justamente tirar nosso foco do céu, das coisas celestiais, da realidade que Deus nos propõe, para olhar só para a terra, pensar só nas coisas deste mundo. E aí você vê um cristianismo hoje, como diz Philip Yancey, né? Um cristianismo domesticado, que perdeu o seu poder e está secularizado. Tanto é que há pessoas que olham para certos cristãos e já não veem diferença entre um cidadão secularizado e um cidadão que se diz cristão. Muito disso se deve realmente aos conteúdos que as pessoas estão absorvendo e introjetando em seu estilo de vida. Eu quero, nós estamos chegando no final do programa, quero agradecer o Michelson Borges. Antes de fazer a consideração final, vou mostrar para você o livro do Michelson, que é Nos Bastidores da Mídia. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira e ele está disponível no site que você vê agora na tela. Então, se você quiser adquirir, ou os outros livros dele também, né? Nos Bastidores da Mídia, fala exatamente do assunto que nós estamos discutindo agora. Aqui em João 15, exatamente aquilo que você estava falando, né? Quer dizer, não dá para se distinguir muito os cristãos. Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, João 15, 18, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, Jesus apresenta uma distinção entre quem é do mundo, quem vive no mundo, para as coisas do mundo, quem escolhe pertencer a esse mundo, e entre aqueles que são cidadãos do reino dele. Quando Deus estava naquele diálogo com Satanás no livro de Jó, e Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra. Na verdade, o que está embutido nessa conversa é de onde você vem. E o que você está fazendo aqui? Satanás diz, eu estou vindo do meu domínio, a terra é o meu domínio. Eu tenho o direito de estar aqui na sua presença, porque eu venho representar a terra que eu dominei, ela foi entregue para mim. E Deus diz, você viu lá o meu servo Jó? Deus estava dizendo claramente, você viu que no seu domínio, Jó escolheu ser meu servo? Não interessa que ele vive na terra e que ele vive lá no seu domínio, ele é meu, ele escolheu pertencer a mim. Quando você escolhe pertencer a Deus, como Jesus diz, você não é do mundo. E aí você escolhe as coisas que são pertinentes ao mundo de Deus, ao Senhor Deus, as coisas do céu. Que o Senhor Deus possa dar forças para você. Nós precisamos de forças para dizer não, para negar o próprio eu, para poder nos abster de certas coisas, né?
de filmes? Por que engolir tudo que está aí? Por que deixar a TV ligada diante da família, aceitando tudo que ela impõe para nós? Por que alugar filmes e ver do começo ao fim? Se você começou a ver e não está bom, tire da sua frente, pare de ver. Se você não vê que ali tem um conteúdo útil para você ou para a sua vida espiritual, contemplando as coisas de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente só pode ser transformada, só pode ser renovada se nós escolhermos Deus. Que você possa escolher ao Senhor Deus, e eu gostaria nesse momento de convidar a você e o Michelson para orarmos, pedindo a Deus forças para você e para nós, para resistirmos a essas tentações. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela sua instrução, através da Bíblia, a sua palavra, e através também da inteligência que o Senhor nos deu. Que nós possamos, Senhor, receber do Senhor a dádiva do discernimento, da força de vontade e do domínio próprio. Em nome de Jesus. Amém. Amém.